Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Monte Sinai. Hoje é dia 13 de setembro de 2020. Vamos orar? Santo Deus e Pai, muito obrigada pelo teu amor derramado por nós, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado nesses dias, ó Pai, nesses momentos que temos passado, onde a tua igreja não pode se reunir, ó Deus, presencialmente, onde temos que manter esse isolamento social, ó Deus. Obrigada, Deus, porque mesmo em meio a essas dificuldades que estamos passando, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos mantido, ó Deus, constantes, ó Pai, na tua obra, constantes naquilo que o Senhor propôs, ó Deus, para esse tempo. Que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesses dias, ó Pai, que o teu conforto, ó Deus, que a consolação seja presente em nossa vida. Abençoe este culto, ó Deus querido, que cada um, ó Deus, que estiver agora acompanhando este culto, ó Deus, possa estar em sintonia contigo, possa realmente te adorar, bendizer o teu nome, e que nós possamos render graças ao Senhor, te exaltar, engrandecer o teu nome. Louvado seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. E nessa noite nós vamos ter a nossa abertura de missões, da campanha de missões, e agora missões nacionais, né? Nós vamos, durante esse período, estar intercedendo pela nossa nação, vamos também contribuir com missões nacionais, e realmente colocar diante do Senhor a nossa nação nesse período de missões nacionais. Nós já estamos fazendo, né, um clamor, já tem um tempo, desde que começou o mês de setembro, nós começamos com um período de intercessão aí, do dia 1º até o dia 7, e fechou com a vigília, né, de meio-dia às 19. E nós continuamos orando, né, vamos continuar falando do amor de Deus, vamos continuar falando de missões, porque é para isso, né, que a igreja é chamada, é para falar de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura. Nós estávamos na campanha de missões mundiais e foi muito boa a campanha, nós conseguimos atingir, nós conseguimos ultrapassar o nosso alvo de missões mundiais, e assim que assim seja também com missões nacionais. Nós possamos estar intercedendo, possamos estar contribuindo, nos mobilizando para que essa campanha seja bem-sucedida e que Deus seja adorado e louvado. Amém? Porque Ele me amou, eu o amo, rendendo ao Senhor uma adoração genuína. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Louvemos. Amo-te, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder.
sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero estar e edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Porque Ele me amou, multiplico esse amor, testemunhando a minha fé. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Porque Ele me amou, oro e levanto um clamor pela nossa nação. E nesse momento nós vamos orar a Deus, clamando pela nossa nação, pelo Brasil. São tantas questões e que nós possamos colocar diante do Senhor a nossa nação, para que Deus seja o Senhor da nossa nação e que essa nação seja uma nação feliz por ter Cristo, por ter Deus como o único e suficiente Salvador. Vamos orar nesse momento pelo nosso Brasil? Senhor Deus, obrigada pelo nosso país, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor os governantes dessa nação, colocamos diante do Senhor aqueles que representam ali, ó Deus, o Teu Evangelho, Pai. Antes de representar o povo, eles representam o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia ali daquelas pessoas e que eles possam realmente ser luz ali, possa ser sal naquele lugar e que possam planejar coisas boas para a Tua nação, ó Deus. Que o Senhor esteja tocando nesses corações. Nós colocamos diante do Senhor os missionários, nós colocamos diante do Senhor a Tua igreja, que ela seja sempre atuante, ó Deus, nesse tempo, dando bom testemunho, ó Deus, e que o Teu Evangelho não seja envergonhado, Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja mudando essa cultura brasileira, ó Deus, de que as pessoas estão sempre dando um jeito para burlar as regras, burlar as leis, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, a Tua igreja. Que o Senhor esteja realmente moldando o nosso caráter, Senhor. Que nós possamos dar o bom testemunho, que possamos ter a mente de Cristo numa situação tão complexa igual a essa que estamos vivendo, principalmente, onde a Tua igreja não se reúne presencialmente, mas que o Senhor, ó Deus, seja o primeiro no nosso coração.
e nós possamos realmente nos render a Ti. E como igreja, nós possamos interceder pela nossa nação. Que todos os dias, Pai, nós possamos interceder pelos governantes. Que essas questões políticas, ó Deus, não venham afetar, Pai, a nossa comunhão contigo, não venham afetar a questão de estarmos intercedendo uns pelos outros. Que nós possamos, independente, ó Deus, daquilo que nós queremos para a nossa nação, independente do que tem sido feito pelos governantes, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Que nós possamos orar, ó Deus, cada vez mais, interceder pela nossa nação. Nos ajuda, Deus, nos fortaleça, que nós possamos realmente dar o bom testemunho e ser luz e sal nessa nação. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nesse momento nós vamos interceder pela nossa igreja, interceder pela família pastoral, pelo pastor Daniel, pelos contaminados pela Covid-19 e também vamos agradecer por aqueles que já se recuperaram, dessa doença. Então, nesse momento, ore ao Senhor. Você terá alguns minutos para estar intercedendo juntamente com a sua família e aproveite esse momento para orar e interceder. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa igreja. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Nesse momento nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, os membros da Tua igreja e os Teus familiares, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de nós, da nossa mente nesse período. Que nós possamos testemunhar do Teu amor com a nossa vida, ó Deus, em nossa casa. Cuida também de nós, ó Deus, em relação às redes sociais, que possamos usar esses canais, ó Deus, para abençoar aqueles que nos cercam, ó Deus. Que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos mostrando, ó Deus, o que é melhor fazer nesse momento, Pai. Que possamos ser obedientes às regras de isolamento que têm sido impostas pelo governo, ó Deus. Que possamos realmente nos colocar como servos Teus nesse período, ó Deus. Pessoas que obedecem a Tua palavra, que obedecem Teus mandamentos, ó Pai, e que obedecem também as regras, ó Deus, que estão sendo impostas nesse momento. Que o Senhor esteja ajudando-nos, ó Deus, a nos manter firmes, ó Pai querido. Que nós possamos continuar confiantes no Senhor, na provisão do Senhor, no Teu amor, ó Pai, que possamos realmente colocar a nossa esperança no Senhor. Coloco diante do Senhor a família do pastor Daniel, que o Senhor esteja cuidando, suprindo as necessidades. Cuida do Teu servo, restaura a saúde dele, ó Pai. Coloco diante do Senhor também o pastor Ivani, que o Senhor esteja cuidando do Teu servo, dando ânimo, ó Pai, a cada dia. Coloco diante do Senhor os pastores, ó Deus, os líderes que têm trabalhado mesmo mesmo com essa pandemia, ó Deus, tem trabalhado, tem se mantido ali constantes, ó Pai, e nós Te louvamos por isso, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos motiva, ó Deus, a estarmos reunidos como igreja, mesmo de forma online. Que o Senhor nos ajude, Pai. Abençoa-nos, abençoa os profissionais de saúde, os profissionais da área de segurança pública. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos aqueles que estão aí nos serviços essenciais. Que o Senhor esteja fortalecendo, protegendo e livrando de todo mal. Abençoa, Deus, as famílias da Tua igreja. E eu Te agradeço, Pai, por aqueles que já se recuperaram da Covid-19 e que não apresentaram nenhuma gravidade. Louvado seja o Teu nome, Deus. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Que o Senhor esteja nos ajudando nesse momento. Em nome de Jesus, amém.
Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque Ele me amou, reparto, entregando a Ele toda a minha vida e os meus bens. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. E tendo em vista, que nós repartimos, porque o Senhor nos amou, nós repartimos. Quero convocar você a trazer o seu alimento, a repartir com aqueles que precisam, trazer o alimento das cestas básicas e também o feijão para a Cristolândia. Então, não deixe de contribuir, irmão. Sua oferta é muito importante para as pessoas. Então, traz aqui na igreja, esteja trazendo aqui na igreja, e que Deus esteja nos ajudando, que possa multiplicar esses alimentos e que muitas vidas possam ser abençoadas, tá bom? E lembrando que é no segundo domingo, na segunda semana do mês que nós entregamos os alimentos. Então, não deixe de trazer, irmão. Venha, traga aqui na igreja e esteja abençoando outras pessoas, tá bom? Vamos nesse momento louvar ao Senhor com o hino 46 do cantor cristão, Jesus me transformou.
nós estaremos ouvindo a mensagem. Que Deus esteja falando aos nossos corações. Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estar mais uma vez em culto de adoração ao nosso Deus e termos esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Para a nossa reflexão nesta noite, eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Nós leremos até o verso número 13. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Oremos. Pai, nós queremos, ó Deus, te engrandecer, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Pai, como acabamos de ler nesta oração. Queremos, ó Deus, reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza. E, ó Deus, rogamos a iluminação, a direção do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Pai. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos também, ó Deus, um coração inclinado a Te obedecer. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir um pouco nesta oração conhecida por todos nós como a oração do Pai Nosso, sobre uma temática que penso que para nós é muito importante, que é a questão da oração. E como título para esta reflexão desta noite, eu trago o seguinte tema: relacione-se com Deus por meio da oração. Nós vemos que na vida de Jesus, se nós fizermos uma leitura dos evangelhos, a oração era algo extremamente importante, era algo que não faltava. Aliás, não somente na vida de Jesus, como também na vida dos seus discípulos. Se nós fizermos uma lida do texto de Atos dos Apóstolos, ou mesmo das cartas paulinas, nós vamos observar que a oração era algo que não faltava e eles tinham sempre como algo de muita importância. Mas esta oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, traz para nós alguns aspectos que eu gostaria de destacar e refletir nesta noite com os amados. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta oração é que Deus é Pai dos discípulos. Esta oração ela está no contexto do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e Jesus está falando aos seus discípulos ali nesse sermão. E neste momento, quando Jesus abre, ensinando os seus discípulos como orar, ele abre dizendo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Versículo 9 de Mateus capítulo 6. Jesus ele disse Pai Nosso. Não era comum entre os judeus que alguém chamasse Deus de Pai. E Jesus ele chega inaugurando esse tempo em que aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que são discípulos de Jesus, passarão a chamar Deus de Pai. O próprio Jesus tem Deus como o seu Pai e ele de fato é Filho de Deus. Se nós estudarmos os evangelhos, nós vamos ver que isso é uma constante, Deus sendo chamado de Pai por Jesus. E aqui ele nos ensina, ele está ensinando aos seus discípulos a se direcionarem a Deus, a se relacionarem com Deus por meio da oração, reconhecendo Deus como Pai. Se você é discípulo de Cristo, então Deus é o seu Pai. Mas há um aspecto nessa questão da relação dos discípulos com Deus, tendo Deus como Pai, que Jesus ele diz assim: santificado seja o teu nome.
Não há nada que eu ou você possamos fazer para tornar o nome de Deus mais santo. Mas aqui, meus irmãos, nós temos um aspecto importante que Jesus está levantando, que é aquilo que, ou por meio do qual, todos deverão reconhecer Deus como santo. O nome de Deus é aquilo que identifica Deus. Levítico 22, 32, nós temos a seguinte fala de Deus por meio de Moisés: não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ezequiel 36, 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então, assim, na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando os discípulos a pedirem a Deus que o nome dele seja santificado. E a ideia aqui é essa ideia de que outros reconheçam quem é Deus por meio da nossa vida. Nós profanamos o nome de Deus quando nós desonramos a Deus, quando nós desagradamos a Deus, quando nós pecamos contra Deus. Mas o nome de Deus, ele é honrado na nossa vida por meio dessa prática de santidade na nossa vida. Quem é discípulo entrou no relacionamento com Deus e possui uma identidade espiritual. E nessa identidade, esse discípulo deve tornar-se semelhante a Deus, ou seja, santo. Sereis perfeitos, pois o vosso Pai Celeste é perfeito, conforme Mateus 5, 48. Então, nesse relacionamento com Deus, por meio da oração, precisamos, se somos discípulos de Cristo, então precisamos entender: Deus é nosso Pai e o nome dele deve ser santificado em nossa vida. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar nesta noite, nesta nossa reflexão, é: submeta-se ao desígnio de Deus. Vamos ver o versículo 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é no céu, também seja sobre a terra o teu desígnio. No céu, o reino de Deus é perfeitamente consumado. Não existe ninguém no céu que queira resistir à vontade de Deus. Não existe rebelião no céu. Não existe revolta contra os desígnios de Deus no céu. A oração que devemos fazer é que na terra também seja assim. E isso deve começar pela nossa vida, pela comunidade dos discípulos. Lembre-se que o início da oração é Pai Nosso. Esse nosso indica essa ideia de comunidade e de uma comunidade de discípulos que seguem a Cristo. Então a oração que devemos fazer é que na terra também seja assim. Da mesma forma como é o desígnio de Deus no céu, na terra também seja. Agora temos que nos lembrar que essa é a oração feita por um discípulo. Todo discípulo deve entender que Deus deve ser obedecido em todos os seus desígnios. Este verso traz à tona, então, a autoridade de Deus sobre a vida dos discípulos. Quantas vezes nós vemos orações em que parece que Deus tornou-se o mago da lâmpada, de uma lâmpada mágica? Aquele gênio da lâmpada mágica. Ser filho de Deus, meus irmãos, tem implicação de viver em conformidade com a vontade de Deus e viver em conformidade com os desígnios de Deus. No Getsemane, Jesus nos ensina que devemos querer aquilo que o Pai quer. Jesus estava ali em extrema agonia, em profunda, sentindo já a dor da morte que ele passaria por conta dos nossos pecados, e no entanto ele ora ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Orar aquilo que o Pai quer deve ser um desafio para a nossa vida, e para isso nós precisamos conhecer a vontade dele. Para isso nós precisamos conhecer a palavra dele. A oração de um discípulo deve estar embasada de acordo com aquilo que o próprio Sermão do Monte nos ensina.
Existem regras e leis no reino de Deus, e aquele que não quer se submeter aos princípios do reino não é digno do reino. A oração do Pai Nosso, quando Jesus diz aí, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é o reconhecimento da autoridade de Deus sobre a vida prática no reino. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, nós vemos toda a vida prática, como deve acontecer no relacionamento com o nosso próximo, no relacionamento com Deus. Então isso deve ser o nosso desejo e devemos orar para que isso se concretize em nós, porque essa é a vontade de Deus. Sempre que cumprimos os desígnios de Deus, estamos dando lugar ao reino de Deus. E então nós precisamos, nesse relacionamento com Deus, por meio da oração, nos submeter aos desígnios de Deus. Orar aquilo que Deus quer. O segundo destaque que eu desejo fazer nessa oração do Pai Nosso é: supra suas necessidades em Deus. Versículo 11 de Mateus 6 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia diz respeito à necessidade básica de alimentação. E quando nós estamos no nosso relacionamento com Deus por meio da oração, nós precisamos aprender a colocar diante dele as nossas necessidades básicas. Agora, o que são necessidades básicas? De acordo com o contexto do Sermão do Monte. Se você observar Mateus capítulo 6, de 25 a 34, você vai verificar que necessidades ali são comida, bebida e vestuário. Comida, bebida e vestuário. Essas são as nossas necessidades. Quando Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está para quem já não tem qualquer necessidade, alguém que tem, que vamos dizer, né, que é rico do ponto de vista material, está ensinando a essa pessoa que ela não deve depender das suas riquezas, mas ela deve depender de Deus, porque todo alimento, tudo aquilo de que necessitamos para a vida diária está nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, ele está ensinando aquele que é pobre a não estar preocupado com a usura ou com a inveja, mas também depender de Deus, sabendo que Deus vai suprir as suas necessidades, aquilo que é necessário para a vida diária. Deus espera que eu e você vivamos em total dependência dele, de tal forma que essas necessidades básicas não nos desviem do foco que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar o cumprimento dos próprios desígnios de Deus que nós já acabamos de falar em nossa própria vida. Mateus 6,33, então, nós temos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? As necessidades básicas. Enquanto eu busco o reino de Deus, enquanto eu cumpro a justiça de Deus, e aí eu me submeto a Deus em oração para me disponibilizar no cumprimento do reino, no cumprimento da justiça de Deus na minha vida, eu creio que Deus vai suprir a comida, a bebida e o vestuário. Eu não posso perder isso de vista. E aí Mateus capítulo 6, 34, Jesus nos ensina, Mateus traz para nós a fala de Jesus que diz assim: portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Deus supre a cada dia. Mateus traz a fala de Jesus ainda dizendo assim: o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Às vezes nós não conseguimos, meus irmãos, viver uma vida de santidade, uma vida nos desígnios de Deus, no propósito de Deus, exatamente porque nós estamos com o nosso coração inquieto.
Nós estamos cheios de ansiedade quanto ao que vamos comer, beber e vestir. E o que é pior, às vezes as nossas inquietações não são nem pelas necessidades básicas. As nossas inquietações são por coisas supérfluas. Precisamos entender que inquietações, ansiedades no coração de um discípulo de Cristo, isso revela a pecaminosidade do coração, porque revela alguém que não depende de Deus. Alguém que está preocupado. Nós estamos agora neste tempo de pandemia aí, em que o coronavírus está assolando muitas pessoas, muitos de nós já temos sido acometidos, familiares que já foram ceifados. Eu mesmo tive uma tia que foi ceifada neste tempo, acometida pelo coronavírus. Mas nós precisamos entender, como servo de Deus, que nós vamos viver a cada dia descansando no Senhor, com nosso coração quieto nele, e permitir que Deus cumpra os desígnios dele na nossa vida. Entendendo isso, entendendo essa soberania, entendendo o próprio cuidado de Deus e a revelação dos propósitos dele a cada dia sobre as nossas vidas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei: o amanhã está nas mãos de Deus. Eu posso descansar em Deus. E como eu gosto sempre de lembrar, se no amanhã a minha vida não mais existir neste mundo, no amanhã a minha vida existirá nos braços do Pai. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de esperança, isso é motivo de descanso para a vida do servo de Deus, é descanso para a vida do discípulo de Cristo. E quando nós nos relacionamos com Deus por meio da oração, como discípulos de Cristo, nós precisamos entender: Deus supre todas as nossas necessidades. Há um quarto aspecto que eu gostaria de considerar também neste texto, que é o seguinte: acerte suas dívidas com Deus e com o seu próximo. A dívida que eu tenho com Deus se chama pecado. Jesus diz assim, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores. Existe uma relação muito direta na nossa relação com Deus em termos de perdão de pecados. Existe uma relação direta desse perdão que experimentamos de Deus para conosco, também na relação com o nosso próximo. Quando transgredimos uns contra os outros, estamos dizendo que Deus não é suficiente para nós, mas que somos suficientes em nós mesmos, ou seja, assumimos o lugar de Deus. Por meio de uma mágoa, revelamos que alguém invadiu o nosso caminho, nos machucando e nos prejudicando. Mas veja que isso só ocorre porque achamos que estamos acima de tudo e de todos. Nós acreditamos que somos mais importante do que qualquer outra pessoa, e quando alguém transgride contra nós, nós não conseguimos perdoar esse alguém. Eu queria que você visse comigo aí Mateus capítulo 5, verso 23, olha o que aqui Jesus nos ensina. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue a juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Veja que, no contexto do Sermão do Monte, nós não podemos nem mesmo cultuar, nós não podemos adorar a Deus. E a nossa oração, meus irmãos, deve ser, o nosso relacionamento de oração com Deus deve ser parte de uma vivência constante, de uma prática constante de adoração a Deus. Como eu posso pensar que Deus vai me perdoar? Esse Deus que é santo, sereis perfeito, porque o vosso Pai Celeste perfeito é.
Como eu posso pensar que esse Deus perfeito vai perdoar a mim que sou imperfeito, se eu que sou imperfeito não quero perdoar o meu próximo? Se eu me entendo digno do perdão de Deus, por que não vou entender que o meu próximo é digno do meu perdão? Quando oro a Deus dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim, evita, Senhor, que eu tenha uma dívida contigo por deixar de perdoar o meu próximo. No relacionamento com Deus, por meio da oração, é preciso acertar as dívidas com Deus e com o próximo. Esse momento da oração é o momento em que eu vou pedir a Deus, Senhor, como o salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o momento em que eu vou avaliar como está a minha vida em relação a Deus e em relação ao meu próximo. E se eu não tenho disposição para restauração do relacionamento com o próximo, eu não posso pensar num relacionamento restaurado com Deus. Essa é a lógica que Jesus está trazendo, porque a lógica do Sermão do Monte, meus irmãos, é a lógica em que eu assumo um prejuízo para viver um relacionamento digno, um relacionamento perfeito com Deus. Eu assumo o prejuízo no relacionamento com o próximo. E se perdão ao próximo implicar no prejuízo para com a minha vida, eu vou então ficar no prejuízo. Essa é a lógica do Sermão do Monte. Nós já falamos um pouco sobre isso quando estudamos esse verso, né? Abrimos um pouco esse verso de Mateus 5,48, que diz, sereis perfeitos, porque o vosso Pai Celeste perfeito é. Então, no relacionamento com Deus, por meio da oração, acerte suas dívidas com Deus e com o próximo. Em quinto lugar, no relacionamento com Deus, por meio da oração, não se conforme com a malignidade. Jesus diz, verso 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. A hora da tentação ou a hora da prova é aquela que revela, de fato, como anda o nosso interior. Revela se temos andado como filhos que possuem um Pai que é santo. Revela se temos andado como filhos que têm um Pai que é perfeito. Revela se temos andado em perfeição diante de Deus e dos homens. Aqui é um clamor pela ação de Deus para que os discípulos não se percam diante das malignidades, inclusive do próprio coração daquele que está orando. Quando eu estiver orando, eu preciso orar e pedir a Deus, Senhor, me fortaleça. É interessante porque o texto fala que Jesus nos ensina a pedir para que nos livre do maligno. E Deus vai nos livrar do maligno. Nós não somos livres da prova. Nós não somos livres da tentação. Nem sempre. Muitas vezes nós seremos tentados. Muitas vezes nós seremos provados. Mas agora, ser livres do maligno, sim, nós seremos livres. Mas há uma coisa que nós precisamos entender, que é a dinâmica do nosso coração. A dinâmica do nosso coração, meus irmãos, ainda possui uma questão que envolve a malignidade interior. Muitas vezes nós estamos preocupados com o maligno exterior, com o diabo, mas não estamos preocupados com a malignidade interna. E eu preciso clamar ao Senhor para que Ele me proteja. E toda a proteção de que eu preciso encontra-se sim em Deus. Eu preciso pedir a Deus que me dê força necessária para que eu esteja no mundo sem contudo ser do mundo. Conforme a oração
sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17. E para isso, eu preciso pensar um pouco naquilo que nós já vimos anteriormente nessa oração. Se essa oração ela me ensina que existe uma autoridade de Deus sobre a minha vida, então quando eu clamo a Deus, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu preciso entender que existe uma autoridade de Deus sobre a minha vida e eu tenho que me submeter a essa autoridade, eu tenho que me submeter ao desígnio de Deus, eu preciso andar alinhado com Deus para que as malignidades do meu coração não cedam à malignidade do maligno externo. É interessante porque o Sermão do Monte ele traz para nós no verso 22 do capítulo 6. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, veja, a luz que haja em ti, está falando do nosso interior. Que grandes trevas serão. Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, vai nos ensinar que o que vem, não só em Mateus, mas também no Evangelho de Marcos, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque do interior do homem é que saem os maus pensamentos de toda série de pecados que nós cometemos. Então, assim, não basta pensar que Deus me livre do maligno, mas eu preciso estar atento às minhas malignidades interiores e clamar ao Senhor, sim, força. Eu preciso rejeitar os valores do mundo, e para rejeitar esses valores do mundo é necessário estar totalmente envolvido com os valores eternos do reino. Mateus capítulo 6, 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O nosso coração ele está naquilo que nós desejamos. E se o nosso coração for um coração inclinado às coisas malignas, nós não vamos ver esse pedido aqui, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós não vamos ver isso se concretizando na nossa vida. Existe uma responsabilidade. Deus ele me livra do maligno, mas existe uma responsabilidade na minha vida. Então, não se conforme com a sua malignidade, não se conforme com a malignidade do seu coração quando você estiver nesse relacionamento com Deus por meio da oração. Abra o coração. Abandone toda forma de idolatria, e aí a gente vai entrar no último ponto dessa nossa reflexão desta noite. O último ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é: honre a Deus em sua vida, no seu tempo de oração com Ele. O verso número 13 finaliza dizendo assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este é um trecho que está entre colchetes aqui na versão Almeida Revista Atualizada, porque é um trecho que não consta nos melhores manuscritos. Nós nem deveríamos utilizá-lo para uma mensagem, um sermão, mas estou utilizando porque assim, é algo que não é mentira, é uma verdade. Dizer que o reino, o poder e a glória são de Deus para todos sempre. E nós devemos perceber que quando nós oramos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nas orações de Paulo a gente vê muitas menções em relação a isso, mas dizer isso, meus irmãos,
não pode ser para nós um mero clichê, um mero chavão, um mero evangeliquez. É impossível dizermos em oração, e dizermos isso com sinceridade: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor, se nós não formos discípulos de Cristo, discípulos autênticos. E como discípulos termos Deus então como Pai. É impossível declararmos de forma sincera: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, se nós não nos submetermos ao desígnio, à vontade de Deus, como foi dito anteriormente na oração. É impossível declarar: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, se nós não confiamos que as nossas necessidades são supridas em Deus e que podemos então descansar nele. Não precisamos ter corações inquietos. É impossível declarar de forma genuína, verdadeira: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, se nós não acertarmos as nossas dívidas com Deus e com o próximo. E se também nós estivermos com a malignidade conformada em nosso coração. O que você faz tem resultado em glória e honra para o nome de Deus. Como dissemos, a oração ela é esse tempo de contemplação, é esse tempo de prostração em adoração e em relacionamento com Deus de uma forma mais íntima e particular. Contudo, tem que ser aquele momento que vai me impulsionar para uma vida prática, em que Deus vai ser honrado, em que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, seja uma verdade na minha vida, no dia a dia, como discípulo de Cristo. Além de Deus, mais alguém ou coisas têm lugar de honra, de glória e de poder na minha vida. Quando eu entro em depressão porque alguém está me rejeitando, porque alguém está me tratando de uma forma como eu não gostaria, nisso eu estou vivendo de forma prática: Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Com certeza que não. O meu tempo de oração tem que ser esse tempo em que eu vou viver essa honra a Deus de uma forma genuína e que ao sair dali eu vou honrar a Deus na minha vida prática. Senão não faz sentido. Honre a Deus em sua vida. E que Deus então nos abençoe a nos relacionarmos com Ele por meio da oração, considerando todos esses aspectos que Cristo traz para nós aqui na oração do Pai Nosso, de tal forma que Deus seja honrado. Que essa seja uma verdade na nossa vida e que Deus nos abençoe. Amém. Vou orar, encerrando este nosso tempo aqui de reflexão. Pai querido, eu quero te agradecer pela Tua palavra, quero te agradecer porque Tu és o nosso Pai, e podemos nos achegar a Ti em oração e termos, ó Deus, o nosso coração totalmente derramado diante do Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos supre nas nossas necessidades e também, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor tem nos perdoado e o Senhor nos ensina também a perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã, para que vivamos, ó Deus, essa verdade desta oração, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade de compartilhar a palavra dEle. E quero dizer que anseio pelo momento em que estejamos na casa de Deus, cultuando a Deus. O tempo de culto na casa de Deus, ele não pode ser algo para nós como desprezível. Não podemos pensar que o tempo de um culto chamado culto virtual, ou de assistirmos uma mensagem virtualmente, substitui o nosso tempo presencial na casa de Deus. E que o Senhor abrevie este tempo para que possamos estar juntos na casa dEle, em adoração e em culto ao nosso Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Deus nos abençoe e que tenhamos assim também uma ótima semana na paz e na graça do nosso Deus. Amém.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. A